Boa tarde, turma. Vamos começar hoje um novo assunto, certo? O mundo grego e a democracia. Junto nesse novo assunto, nós vamos começar um novo modo de ministrar essas aulas para vocês, certo? De explicar esse conteúdo para vocês. Agora estou com o livro aqui no vídeo, como vocês estão vendo. Vou trabalhar diretamente o livro, certo? Para vocês. Ver os detalhes que tem no livro e tudo mais. Ler e explicar para vocês. Fica até melhor de vocês acompanharem aí de casa. Tá ok? Abram o livro aí na página 127, certo? Vocês vão ver aqui o capítulo 8, o mundo, o mundo grego e a democracia. Beleza? Então, pulando para a página 128, onde nós vamos dar continuidade, certo? Ao tópico, o conceito de antiguidade clássica. Como eu falei, eu vou ler para vocês e vou explicar os momentos importantes, beleza? Os europeus do século XVIII buscaram encontrar, vocês acompanhem comigo, a canetazinha vocês acompanhem, tá bom? Vou grifando as partes importantes. Os europeus do século XVIII buscavam encontrar raízes da Europa moderna na criação dos antigos greco-romanos, as leis, a democracia, a filosofia e formas de governo que inspiraram a Europa moderna. Por isso, os governos criaram a Antiguidade Clássica, para se referirem à Grécia e à Roma antigas. No decorrer do século XIX, conforme os europeus foram dominados por povos por outras regiões, o Egito Antigo e a Mesopotâmia também passaram a fazer parte do conceito europeu de Antiguidade Clássica, como a gente já vem estudando, certo? A Mesopotâmia e o Egito, já viram essa parte. Ao decifrar os hieróglifos e a escrita cuneiforme, os europeus descobriram que a parte da religião cristã tinha se originado dessas civilizações. A partir de então, a antiguidade passou a denominar o período que vai de desenvolvimento da escrita no Oriente Médio em 3500 a.C. à queda do Império Romano em 466 d.C. Atualmente não se aceita mais esse conceito de antiguidade restrita à Mesopotâmia, Egito e a Roma, Grécia e Roma. A definição de antiguidade foi ampliada e hoje inclui também a América, como a gente já viu os Incas, os Maias e os Astecas, a África, como a gente já viu Kush, certo? E todo o restante da Ásia, que tem China, Japão e muitos outros, certo? Aqui nós vamos ver no livro de vocês alguns pontos, certo? Que fala disso, que a antiguidade não é focada só apenas na Grécia, Roma e Egito antigo, mas os outros. Vamos lá. Ponto 1, primeiro aqui, ó. Porque os historiadores descobriram que povos de outras terras, terra, como os chineses e americanos, também desenvolveram a escrita. E os incas, os maias, desenvolveram a escrita. Tem os hieróglifos lá, certo? Na página 129 tem o ponto 2. Porque os povos da África e das terras onde hoje é o Brasil, mesmo sem desenvolver a escrita, possuem uma história dinâmica e movimentada. Nós, brasileiros, que em boa parte descendemos de indígenas e africanos, não podemos ter dúvida de que temos antiguidade, deve incluir povos antigos da América e da África. Na aula passada a gente estudou isso. E então, no ponto 3, temos aqui todos os povos antigos, independentemente do continente onde viveram, possuem características comuns, o que facilita estabelecer semelhanças e diferenças entre as histórias. Assim, hoje, quando dizemos antiguidade, estamos nos referindo aos povos antigos da América, da Europa, da África e da Ásia. Não só da Europa, mas de todos esses continentes. Ok. Pulando então para o próximo tópico, impactos do uso do termo antiguidade clássica sobre os outros povos. Aqui ele vai explicar a vocês, essa parte não vou ler porque é grande, ele vai fazer o seguinte, aqui ele vai explicar sobre o modelo clássico nos outros povos, como já diz no título, certo? Como era a antiguidade. E a gente ajudou, como foi aqui nos Incas, como foi os Maias, como foi os índios aqui do Brasil, certo? Nós estudamos isso, o reino de Kush e tudo mais. Mas não só o greco-romano, tá bom? Aqui na página 30, aqui sim, nós vamos dar início realmente ao conteúdo. Grécia Antiga e
Ou seja, vamos começar lá do começo, um pleonasmo, né? Vamos começar lá do início. Vamos conhecer da base, entendeu? Aqui na página 130, nós vamos ver o tópico Grécia Antiga, dois pontos, localização, ou seja, nós vamos entender onde fica localizado a Grécia Antiga. A Grécia Antiga localiza-se na maior parte do sudeste da Europa e abrange três importantes regiões: a Grécia continental, situada ao sul da Península Balcânica, a Grécia insular, formada pelas ilhas dos mares do Egeu e Jônico, e a Grécia asiática, estreita ao longo da faixa de terras situadas na Ásia Menor. Vocês podem ver no mapa de vocês aí, ó, como é essa Grécia, certo? Tá aqui na página 130. Vocês podem verificar, ó, tem uns pontozinhos, vamos lá. A Magna Grécia, que é aqui, ó, amarelinho. Tem a Grécia insular, que é essa aqui, ó, as ilhas que fala lá, né? Aqui, essas ilhazinhas aqui, ó. Ok? E tem a Grécia asiática, que é essa Grécia aqui. E também tem a Grécia continental, que é toda essa aqui. Ok? Beleza? Mais embaixo, então, vocês vão ver o próximo tópico. Grécia, os primeiros tempos. O início do tempo da temporização da Grécia. Os primeiros tempos da história da Grécia são conhecidos como período homérico. Presta atenção, período homérico. Em 1200 a.C. a mais ou menos 900 a.C. É o que as principais fontes escritas sobre o período são dos dois longos poemas. O poema Ilíada e Odisseia, atribuídos pelo poeta Homero. Por isso o nome período homérico, que vem desse carinha aqui, ó, Homero. Beleza? Na página 131 continuamos. Hoje sabemos que esses poemas vinham sendo contados por várias gerações de poetas chamados de Aedos. A Ilíada narra a guerra de Troia, certo? E a Odisseia narra as aventuras do herói Ulisses. Então eu vou explicar mais ou menos isso. É um pequeno resuminho da história de Ulisses. Mas aqui a gente não vai. Vamos contar na próxima página aqui. Dos Oicos, a cidade e estado. Esse tópico. Na página 131, tá, pessoal? Por volta de 1200 a.C., a base da organização social passou a ser os oicos. Como é isso, professor? Que é isso? Vamos lá. Oicos. Uma grande família, pais, primos e avós, seus dependentes e seus bens, como casas, terras e animais. Os membros do oico acreditavam ter um antepassado comum. O que é o oico, professor? É tipo uma casa enorme que todo mundo morava junto, certo? Todo mundo literalmente morava junto, todo mundo. Vocês podem ver aí na página de vocês, tá? Mas claro, é todo mundo da mesma família, não tinha separado, é todo mundo da mesma família. Beleza? Então, continuando logo abaixo, ele diz o seguinte: a produção dos oicos era voltada para a subsistência e o que sobrava era acumulado pelo chefe. Com o passar do tempo, o chefe do maior e mais rico oicos ganhou poder, tornou-se rei, passou a governar auxiliado por uma assembleia de guerreiros, saindo dos outros grupos familiares. Certo? Essa assembleia, formada por guerreiros com igual poder e decisão, deu origem então às cidade e estado. Vocês sabem ou vocês lembram que é cidade e estado, né? É um país, certo? Mas que tem as suas cidades e cada uma são independentes. Cada uma tem seu líder. Não é apenas um líder que manda em tudo, mas cada uma é independente, é por si só, se gira. E aí tem as lutas entre elas. Beleza? Então, pulando para a próxima página, para finalizar o nosso conteúdo de hoje, vemos o tópico a cidade e estado. Certo? A cidade e estado grego era bem diferente das cidades de hoje. Era um espaço de decisão coletiva, de festividades e de culto comum às divindades, ou seja, aos deuses. A cidade-estado grego era chamada de polis. Se desenvolveu às margens do mar Mediterrâneo e em um ambiente de grandes mudanças, como a difusão do uso do ferro, a arquitetura em pedras e o cavalo de guerra, a construções de monumentais,
o uso da escrita alfabética, pintura e a fabricação de artigos de bronze. Tá? Nós podemos ver aí que as cidades-estados eram compostas por 3 elementos, certo? Esses 3 elementos aqui, ó. Quais eram eles? Um território agrícola, ocupado e explorado por famílias camponesas que possuíam propriedade individual de terra, de onde tiravam a sua subsistência, ou seja, sobrevivia da plantação. Não tinha negócio de venda nem nada. Plantava, colhia, comia. Plantava, colhia, comia. Beleza? E os mais plantados eram trigo, uva, vinho e azeite. Assim, as coisas mais de subsistência, vivia a partir disso. Não plantava azeite, nem vinho. Calma. Eles faziam certas suas plantações, tá bom? Não entendam mal. Tinha também um núcleo urbano, que incluía templos, a praça do mercado, onde a comunidade se reunia em assembleia, oficinas de artesãos, lojas do pequeno comércio e porto onde se fazia comércio com o exterior. Pronto. A professor, você acabou de falar que eles não vendiam. Eles os camponeses, mas tinha os comerciantes. Os comerciantes vendiam tranquilamente. Beleza? E tinha também uma acrópole, que servia como defesa e símbolo da unidade terrestre. Logo abaixo vocês vão ver como era mais ou menos essas cidades, tá? Essa belíssima imagem. Aqui era basicamente a igreja deles, era o templo onde se reuniam, certo? E aqui o restante é as cidades deles. Tá? Vocês podem ver aí no livro de vocês, na página 132. Ok? Ok, pessoal? Então hoje nós ficamos por aqui, certo? O conteúdo foi esse sobre a Grécia, sobre a antiguidade, né? O conceito de antiguidade, que não é voltado mais apenas para a Grécia e Roma antigas, mas todo o contexto mundial, que a gente vê os incas, astecas, os chineses e tudo mais. Tá bom? Nós vimos aqui a criação, o início da Grécia, certo? Os oicos, que se transformaram em cidades e estados, certo? E na próxima aula nós vamos entender então o que levaram os gregos a se expandir, a sair do seu territóriozinho pequenininho e a ganhar terra, certo? Virar um grande país. Beleza? Então, pessoal, qualquer dúvida vocês falem comigo no WhatsApp ou assista a aula novamente. Então, até a próxima. Valeu!